E tivemos uma grande informação ontem de que os russos iriam lançar um grande foguete, um ICBM contra a Ucrânia e coisa e tal, para demonstrar força. E no final, o lançamento falhou, vocês acreditam? Os russos não conseguiram lançar o ICBM ontem. Falhou o lançamento, felizmente, mas também, por outro lado, eu acho que até ajudar a Ucrânia no posicionamento dessas negociações, né? Bom, não tivemos nenhuma grande mudança aqui na linha de frente, tivemos mais foguetes lançados, mais drones lançados contra a Ucrânia, mas sem nenhum efeito real. Nas negociações diplomáticas temos boas notícias. Na Romênia ganhou o candidato pró-Ucrânia aqui para a presidência da República, excelente notícia. O outro candidato era abertamente pró-Rússia, falava em parar a ajuda para a Ucrânia, e enfim, não seria o fim do mundo se ele ganhasse, mas seria muito ruim no final das contas, né? Seria mais aumento aqui da influência russa nessa região. Ele já tem a Eslováquia e a Hungria, mas não por muito tempo, tá? Isso é outra novidade que a gente vai falar. Também na Polônia, o candidato pró-Rússia mesmo ficou lá para trás na corrida. Os dois candidatos que estão na frente são pró-Ucrânia, mas tem diferença entre os dois, tá? O que está na frente, o que ganhou no primeiro turno, é mais pró-Ucrânia. O que ficou em segundo lugar, quase empatado com ele é pró-Ucrânia também, mas ele tem algumas divergências, ele quer reparações históricas da Ucrânia, porque teve casos no passado de briga entre os países, enfim, ele tem algumas complicações nessa história aí. Não é que ele seja pró-Rússia, mas ele também, o bom da Polônia é isso, não tem pró-Rússia na Polônia. Mas, ou melhor, até tem, tá? Até tinha candidato que defendia cortar relações com a Ucrânia totalmente, mas ficou lá para trás nas pesquisas, né? Então, boas notícias na Romênia, boas notícias na Polônia. Em Portugal também teve eleição. Eu falei sobre essas eleições num vídeo lá no canal Ancapso. Eu vou deixar o link do vídeo aqui nesse vídeo, né, na descrição do vídeo aqui, mas vou falar também sobre essas eleições na Polônia, porque foram importantes aqui, e sobre as perspectivas na Europa, né? E vamos falar também sobre duas outras coisas. Primeiro, o Trump e o Putin vão se falar por telefone hoje à tarde. 5 horas da tarde, eu imagino que seja o horário de Moscou, está marcada essa conversa entre o Trump e o Putin, ou seja, daqui a pouco. Não sabemos ainda qual vai ser o resultado disso daí, né? E a outra informação importante aqui no Brasil, ontem o Fantástico fez uma grande matéria sobre a Ucrânia. Eu achei que a matéria foi meio russete, porque ainda mostraram muita destruição e coisa e tal, falaram sobre a destruição da Ucrânia. Mas o ponto positivo foi que eles falaram isso no contexto de criticar o Lula pela ida a Moscou. Então, nesse ponto, é positivo, não deixa de ser positiva essa fala por dois motivos. Mostra que a Rede Globo está se voltando contra o Lula, né, o que é uma coisa positiva, e também não deixa de dar algum conhecimento aos brasileiros sobre o que está acontecendo na Ucrânia, né? Eu só achei que eles ainda pintaram a Ucrânia como muito frágil. Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Alfabetizador de Petista, Roberto Grande e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, de ontem para hoje... Ah, sim, antes de a gente entrar no assunto, olha só, mandamos um presentinho para os russos aqui, mais um míssil aqui, parrudo para eles aqui, presente do canal Mundo e Revolução para os orcs. Excelente. Um presentinho de nós todos aqui para os russos lá Esse aqui é no sul da Ucrânia, tá? Ou seja, deve ser lá para Kherson. A gente vai mostrar aqui os ataques que os ucranianos estão fazendo na região de Kherson ali. Os ucranianos estão preparando alguma coisa, meu amigo. E a gente está ajudando, foi um míssil nosso lá para acertar os orcs lá no final das contas, né? Bom, durante essa noite teve 112 drones Shahid lançados pelos russos e outros drones também. A maior parte foi derrubado, mas ainda teve drone que atingiu coisa, infelizmente. Aqui a cidade de Vasilkiv, infelizmente, muitos ataques, muitos drones aqui na cidade, mas fora isso, só civis atingidos mesmo, né? Agora, a grande notícia do dia, ou uma das grandes notícias do dia, foi o lançamento do RS-24 Yars-CBM, que é um míssil balístico que pode atingir até os Estados Unidos, tá? Esse míssil aqui, em tese, tem capacidade de atingir os Estados Unidos. E o Trump estava planejando, falaram que ia ter um exercício com esse míssil ontem, coisa e tal, tá tudo preparado. O GUR está avisando aqui, porque eles têm informação indicando que a Rússia vai lançar, e a ideia seria assustar os Estados Unidos, a Europa e a Ucrânia. Mais uma vez, é o que resta para o Putin, ele não tem mais nenhuma carta na manga, é só ficar ameaçando
armas nucleares contra a Europa, Estados Unidos e Ucrânia. Então iria lançar esse míssil, provavelmente sem ogiva nuclear, só um míssil normal, para dar o medo, entendeu? Igual fizeram em novembro do ano passado, quando eu estava lá na Ucrânia, que lançaram aquele míssil lá, Oreshnik, e não deu em nada, né? Tá aqui, segundo eles estavam dizendo, teve todo um exercício, né? A 42ª Divisão Russa, o 31º Exército, está preparando para testar o RS-24, estavam fazendo todo o preparamento, toda a preparação para isso, ou seja, realmente foi sério isso. Eles iriam lançar mesmo esse míssil. Aqui, ó, mais uma informação que a gente teve aqui, ele tem um range de 11.000 quilômetros e a capacidade de 1 megaton. Eu acho muito engraçado como é que o pessoal tem terceirizado a opinião para o Grok, né? Olha só aqui, mais uma vez, o cara, não, o que você acha disso, Grok? Não sei o que lá. O cara fala, não, a coisa é plausível, realmente tem informações não só de fontes ucranianas, mas também de fontes de mídia em Moscou, também tem isso. Outra coisa é o pessoal dizendo aqui, ó, tá vendo? Essa informação sobre CBM mostra a necessidade da América priorizar sua própria defesa. Isso não é um blefe. Ou seja, é lógico que é um blefe, né? É evidente que é um blefe. A Rússia não tem como fazer isso daqui. Mas enfim, esse era o objetivo dos russos, assustar os americanos, porque, de novo, eles estão perdendo o controle das coisas. A gente vai ver daqui a pouco o Zelensky se encontrou com o Vance e com o Marco Rubio lá no Vaticano. E parece que as coisas estão evoluindo melhor, tá? Vamos ver o que sai disso daí. Talvez justamente o Putin estava com interesse de fazer isso daí, né? Bom, eu seria lançado a partir daqui e provavelmente o objetivo seria alguma cidade na Ucrânia, provavelmente Kiev, né? Isso era o objetivo desse exercício que os russos fizeram. Aqui é esse míssil mesmo. Em tese, o míssil pode atingir todas essas áreas aqui, ou seja, pode atingir os Estados Unidos, pode atingir a Europa, a África. Aqui no Brasil nós estamos tranquilos, aqui no Brasil ele não chega não. Mas os Estados Unidos ele poderia atingir um monte de lugar aqui, né? Mas, de novo, esse tipo de coisa é besteira. A Rússia não tem condições de fazer isso. Se fizer isso, ela acaba logo em seguida, né? E o pessoal em Kiev já estava se preparando, falou, olha só, não, vai ter de novo, vai ser outro míssil desse, vai atingir alguma coisa, mas a gente vai continuar aqui em Kiev, a vida segue normal em Kiev, não tem mudança nenhuma, né? Aqui, ó, isso não é uma imagem que a Rússia quer ver no dia seguinte ao ataque deles, mas a gente não está interessado no que a Rússia está querendo, né? E isso é uma coisa que eu posso dizer para vocês, a vida em Kiev segue normal, as pessoas fazendo as coisas normais. Isso que é a minha crítica à reportagem do Globo, pintou um quadro muito ruim da Ucrânia, como se a Ucrânia tivesse destruída e coisa e tal. Evidentemente que teve alguns ataques contra objetivos civis que são absurdos, mas a vida na Ucrânia segue normal, né? Bom, mas depois de toda essa ameaça russa, acabou que não teve nada, né? Aqui, ó, e o pessoal está falando, o que deu de errado, né? A Rússia, segundo reportes, falhou em lançar o míssil RS-24 durante o teste no dia 19 de maio, né? Não há imagem nem confirmação disso, sugerindo que o lançamento foi abortado devido a alguma falha nos sistemas lá da Rússia. Isso não é uma coisa difícil de você imaginar, tá? Esse é o que eu falo para vocês. A Rússia tem uma economia do tamanho do Brasil. Um míssil desse é um míssil caro pra caramba. Manter esse troço durante anos e anos. Esses mísseis todos que a Rússia tem, ela tem desde a época da União Soviética, quando naquela época ela era considerada de fato uma potência nuclear, uma potência muito importante. Hoje em dia, a Rússia tem uma economia menor que o Brasil. Imagina o Brasil tendo que sustentar a manutenção. Bom, a gente já sustenta tanta corrupção, né? Nem ia fazer tanta diferença. Mas lá na Rússia, eles têm a corrupção e mais sustentar esses mísseis aí durante tanto tempo que são caríssimos de serem mantidos. O que você acha que acaba acontecendo? Desvio de verba, corrupção, e os mísseis acabam tendo uma manutenção muito porca, né? Então tá aqui, saiu essa reportagem aqui de um canal ucraniano, falando que o que deu errado no lançamento do ICBM, que essa é a hipótese mais errada. Alguma coisa deu errado, algum sistema falhou e eles cancelaram o lançamento em cima da hora, né? Essa era a ideia. Eles pretendiam fazer um showzinho como esse daqui, esse aqui foi o show do Oreshnik, né? Que dá para ver, todo mundo vê o míssil e coisa e tal, e a ideia era intimidar o Ocidente exatamente para tentar extrair alguma coisa nas negociações entre o Putin e o Trump, né? Mas não deu em nada. É igualzinho quando aconteceu com o Oreshnik, em que a Rússia pretendia demonstrar força, mostrar que é forte, acabou mostrando que é fraca, porque o míssil deles lá, que é o Bambambam da parada, errou o alvo, não causou dano nenhum, não chegou a problema nenhum, né? Então é isso daí, mais uma demonstração patética da Rússia de ontem para hoje, né? Bom, os ucranianos fizeram ataques em Jankoy, tá? Aqui não dá para ver muita coisa, mas dá para ouvir o pessoal aqui nesse vídeo.
Esse aqui foi o ataque de ontem, tá? Ontem eu falei para vocês, teve um ataque lá em Jankoy, né? E coisas explodiram por aqui. Hoje teve também ataques por partisãos lá em Jankoy, tá? Então também um partisão na Crimeia ocupada botou fogo num carro de um oficial russo ali em Jankoy. Excelente notícia isso, né? Mas essa explosão aqui foi de ontem, tá? Que foi, a gente falou, ontem teve ataque em Jankoy com drones ucranianos, né? Além disso, os ucranianos também fizeram uma grande operação de ontem para hoje contra aquelas plataformas de gás que tem no Mar Negro. Essas plataformas de gás, elas estão desocupadas, mas elas têm sido usadas, elas não estão funcionando mais, mas elas têm sido usadas como pontos de comunicação dos russos, antenas e coisa e tal, e os ucranianos foram lá e fizeram uma operação para destruir essas torres, essas coisas lá no Mar Negro, né? Excelente notícia isso daqui. Esse aqui foi um grande ataque ucraniano contra unidades de infantaria na Rússia, ali na região de Kherson, no sul da Ucrânia. Provavelmente onde foi aquela bomba que a gente mandou para eles aqui, tá? Um monte de coisa explodindo aqui. Olha só, tá vendo aqui? Um monte de coisa explodindo. Mas isso daqui são coisas pequenas. Isso aqui é drone, é coisa pequena. Agora tem essa outra imagem aqui, ó, que mostra os ataques contra grandes bases. Isso daqui é um hangar que está sendo usado por caminhões e BMPs russos, ali na região de Kherson, e foi atingido por bombas ucranianas ali, para destruir, destruiu toda a área aqui, e tem mais dois que vão vir do lado de cá, destruiu todo o hangar, todo o local em que os russos estavam usando para armazenar coisas aqui. Tem mais aqui, ó, essa área aqui também, isso aqui é Nova Kakhovka. Dá para ver que esse prédio está sendo usado pelos russos, tá vendo? Então esse prédio aqui não é um prédio civil, é um prédio que está sendo usado pelos russos. Essa imagem aqui mostra só que os ucranianos sabem que tem russos aqui, e aí depois o míssil atingindo ali o prédio, a bomba atingindo o prédio. Não precisa agradecer, o Russetti. A gente já fica agradecido só de ver vocês explodindo de alegria nesses coisas aqui, pelo presentinho que a gente mandou para vocês, né? Então, olha que coisa bacana aqui. Bom, a gente tem aqui uma imagem que os russos publicaram mostrando como é que eles fazem para extrair fósforo de uma granada e usar isso para fazer munição incendiária, né? Então eles tiram o fósforo de uma granada debaixo d'água, porque tem que ser debaixo d'água, porque o fósforo ele é altamente, ele pega fogo em contato com o ar. Então se deixar em contato com o ar, ele explode, ele pega fogo, então o pessoal tem que fazer tudo debaixo d'água. Daí eles tiram a substância lá, quebram em pedacinhos, tá vendo? Quebra sempre debaixo d'água e botando numa garrafa com água também. Se deixar no ar por muito tempo, a coisa explode. Então o pessoal vai lá cortando as coisas e botando na garrafa. E depois que eles botam na garrafa, que enche a garrafa, eles botam a garrafa de cabeça para baixo para tirar a água e deixar só o fósforo, mas eles fecham a garrafa para não entrar ar, né? Então, assim que eles fazem essa munição e estão tentando... Isso aqui é o fuzil, né, o detonador para explodir a coisa. E é assim que eles fazem essa munição lá na Rússia, né? Bom, aqui também, falando de coisas no passado, isso aqui foi um sistema Tor que explodiu outro dia. Os ucranianos explodiram o sistema Tor. Foi gravado pelos russos. Hoje a gente tem a imagem disso daqui. Isso aqui já tem algum tempo, tá? Já tem algum tempo isso daqui. Outra coisa que também já tem alguns dias, mas a gente tem a confirmação agora, é da morte do chefe da 40ª Brigada Marine russa ali em Hilsk. A gente falou sobre isso já há algum tempo atrás, que ele tinha sido morto, é um coronel, o cara, e a gente está sem a confirmação agora, porque fontes russas agora confirmaram a morte do cara. É um cara importante lá no exército russo, e já foi eliminado, a gente já tem essa informação, né? Excelente notícia isso. Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre o grande ataque de drones que teve de anteontem para ontem. A gente falou isso no vídeo de ontem, que foi o maior da guerra, né? Tem um gráfico aqui mostrando que foi o maior da guerra. Teve outro muito parecido aqui em fevereiro desse ano, mas esse foi maior ainda. E mostra justamente a Rússia querendo mostrar força para as negociações com o Trump, né? Então tentaram mostrar força para as negociações com o Trump, fazendo um grande ataque ontem, e também iriam fazer o lançamento do míssil balístico, mas acabou falhando no final das contas, né?
Bom, temos outras informações. A gente vai falar mais sobre essas negociações do Trump e com o Putin daqui a pouco, tá? Mas a gente tem uma outra informação agora. A Rússia deteve um petroleiro que estava saindo de um porto na Estônia, né? Então vocês lembram que alguns dias atrás a Estônia é esse país aqui, a Rússia está aqui, São Petersburgo é um porto muito importante para a Rússia, então esse canal aqui é muito usado pelos russos, mas quando um navio russo passou aqui no mar territorial da Estônia, alguns dias atrás, a Estônia tentou apreender o navio, né? Aí a Rússia mandou aviões para tentar proteger o navio, coisa e tal, a Estônia recuou. Aí agora a Rússia apreendeu um navio da Estônia. Veja, o navio da Rússia que foi apreendido, ele está na lista negra da União Europeia, já foi colocado na lista da frota cinzenta da Rússia, né? São navios que não têm condições de navegar, não podem se navegar e devem ser apreendidos mesmo, né? O da Estônia não tinha nada contra ele, a Rússia pegou apenas para demonstrar força. Isso mostra um desespero danado, porque no final das contas, que diferença faz no grande esquema das coisas, né? Ninguém no mundo vai ter problemas em comprar petróleo da Estônia. Não tem problema nenhum em fazer negócio com a Estônia está do lado certo da coisa. A Rússia, por mais que tenha demonstrado força nisso daqui, só está mostrando para o mundo inteiro, chamando atenção para o fato que fazer negócio com a Rússia é cada vez mais arriscado. Seu petroleiro pode ser retido em um monte de lugares, né? Aqui na Estônia, que é pertinho de São Petersburgo, ok, eles conseguiram mandar os jatos ali, a Estônia não quis criar confusão e coisa e tal. Eu estava torcendo para que arrumasse confusão, ia começar, né? Podia ser atingida pela Rússia, e aí a OTAN teria que responder. A Estônia faz parte da OTAN, mas ela preferiu ficar para trás, preferiu deixar para lá, mas isso não muda o fato de que está cada vez mais arriscado fazer negócios com a Rússia, né? Então eles detiveram esse petroleiro para revidar a Estônia, mas na verdade é um ato de desespero, não tem lógica nenhuma no final das contas, né? Puro desespero deles. Bom, algumas notícias positivas, a eleição do Nicozur Dan, que é o candidato pró-Ucrânia lá na Romênia, teve a eleição ontem, ele ganhou com uma boa margem, tá? As pesquisas eleitorais davam ele quase empatado ali, né? Quase cabeça a cabeça ali, dentro da margem de erro. Ele acabou ganhando com 8 pontos de diferença, uma boa diferença para o Rousseff, que ficou em segundo lugar. Então, uma excelente notícia isso para a Ucrânia e para todo mundo livre, né? As Russettes choraram pra caramba, estavam chorando aqui, ai, porque o Pavel Durov falou que o chefe da inteligência estrangeira na França pediu que ele banisse vozes conservadoras romenas antes da eleição do país, e ele recusou o pedido e não sei o que lá, os franceses negaram, isso que é os russos chorando, porque sabiam que iam perder a eleição, e aí, ai, perdemos porque o Macron chutou a nossa bunda, tadinho de nós, e não sei o que lá. Ah, puta que pariu, pô, o cara, o Rousseff do caramba tem que perder mesmo, não tem esse negócio de ganhar essa porra não, né? Enfim, excelente notícia na Romênia. Aliás, tivemos boas notícias ontem. Portugal também, a direita ganhou e o Chega conseguiu passar o Partido Socialista. Na verdade, ficou empatado, né? Mas acabou com o bipartidarismo na política portuguesa, que durante tanto tempo era Aliança Democrática contra o PS, e agora tem o Chega também como opção. Acho uma excelente notícia isso para todo mundo. Lembrando que aqui em Portugal é todo mundo para a Ucrânia. Eu acho que tem um partido comunista ali, o Partido Comunista de Portugal, que é a favor da Rússia, né? Mas de qualquer forma não tem chance nenhuma, então boa notícia aqui. E na Polônia também, o candidato que é mais pró-Ucrânia ganhou. Na Polônia todos os candidatos são pró-Ucrânia, mas tem diferenças, tá? Tem um que é mais pró-Ucrânia, o outro é até pró-Ucrânia, mas ele fala de reparação histórica, ele tem algumas coisas ali que ele critica na Ucrânia, então vamos torcer pelo mais pró-Ucrânia ganhar. Esse foi o primeiro turno, o segundo turno vai ser agora no início de junho, então vamos torcer para o mais pró-Ucrânia ganhar, mas de qualquer forma, quem tinha de candidato realmente pró-Rússia ali, não conseguiu ir a lugar nenhum na Polônia, faz todo sentido isso, né? Enfim, bons resultados eleitorais na Europa. Ontem, também em Buenos Aires, o Milei ganhou lá com muita folga em Buenos Aires. Eu fiz vídeos sobre a Europa, eu vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo para quem quiser mais detalhes sobre essa eleição, né? Bom, outra coisa impressionante é as manifestações na Geórgia, que continuam com muita força. A Geórgia, vocês sabem, tiveram as eleições roubadas pelo Putin, né, abertamente roubadas. Todo mundo viu ali sessões com mais voto do que eleitor, coisas abertamente roubadas na Geórgia. O povo continua protestando contra o Putin. O Putin não vai conseguir se safar com isso. Por mais que ele tenha o governo da Geórgia, o povo da Geórgia não vai se entregar, né?
dia 172 de protestos contra a eleição na Geórgia, e continuam protestos enormes ali. A Geórgia, para quem não sabe, é este país aqui, é um país que tem muita coisa em comum com a Ucrânia, também tenta se livrar do domínio russo, também teve áreas invadidas com os russos alegando que, entre aspas, estavam salvando os falantes russos que tinham naquelas regiões, que eram forças separatistas da Geórgia, né? A Abcásia e a Ossétia do Sul, mas da mesma forma o país não se entrega. Só que aqui na Geórgia os russos conseguiram fraudar a eleição, coisa que eles não conseguiram aqui na Ucrânia, né? E fica de olho nesses protestos de tantos dias, assim, porque a Praça Maidan começou assim, tá? Foram protestos de muitos dias protestando, até que a coisa explodiu em violência, o presidente Rousseff fugiu. Eu não descarto uma saída desse tipo. E outra boa notícia nessa história é que isso mostra o enfraquecimento da capacidade russa de influenciar eleições na Europa. Como eu falei para vocês, muita gente tem essa visão errada de que os russos têm uma máquina de propaganda muito boa, que eles conseguem fazer coisa. O que eles conseguem fazer é comprar mesários, comprar eleitores, comprar votos. Isso eles conseguem fazer. Por que na Romênia eles conseguiram na eleição passada que o candidato deles estivesse em primeiro? Lembra, na eleição passada não chegou a ter o segundo turno. Muito provável que no segundo turno da eleição passada o candidato pró-Rússia perdesse do mesmo jeito, igual o candidato pró-Rússia perdeu dessa vez. Mas na eleição passada eles pegaram evidências de que o cara era Rousseff mesmo, recebia dinheiro, estava comprando votos. Esse é tudo que a Rússia consegue fazer de eleição agora, é comprar votos. Não consegue mais do que isso. O negócio de achar que esses robôs de internet russos valem alguma coisa, não valem nada. Uma cambada de robô que não importa para ninguém, não faz diferença nenhuma no final das contas, né? Bom, e eles estão falando aqui porque o Orbán tem a eleição na Hungria este ano e o Orbán arrisca perder na Hungria também. Não é à toa que o Orbán está desesperado, está botando tanques na fronteira com a Ucrânia, está querendo arrumar confusão e coisa e tal. Está igual o Lula aqui no Brasil, querendo arrumar confusão para se manter no poder, porque no final das contas sabe que na eleição perde, né? Aqui, ó, isso aqui são as manifestações na Hungria contra o Orbán, contra a Rússia e a favor da Ucrânia, a favor da União Europeia. O povo da Hungria, povo nenhum quer a Rússia. Todo mundo sabe que é uma merda viver na Rússia, que esse tipo de dominação russo é terrível, né? Então, Orbán tá ferrado e o Fico é outro que vai se ferrar com ele também, né? Uma outra boa notícia, a Europa criou um fundo de 150 bilhões de euros para a defesa da Europa. Esse dinheiro vai ser feito através de empréstimos conjuntos da União Europeia e será emprestado para países europeus e para a Ucrânia para projetos de defesa e fortalecimento do exército. Então, excelente notícia isso, né? Outra boa notícia que a gente teve ontem, eu falei para vocês que o Zelensky e o Vance se cumprimentaram ali na posse do Papa, mas naquele momento que eu gravei o vídeo de ontem, a gente não tinha informação ainda, foi muito mais do que isso, eles se encontraram, né? Houve um encontro entre o Zelensky e o Vance e também o Marco Rubio, um encontro que durou cerca de 40 minutos ali no Vaticano, a gente não sabe o que eles falaram. O Zelensky falou que conversaram sobre as negociações de Istambul e onde os russos estão fazendo, o que estava acontecendo. E eu falei sobre a necessidade de sanções contra a Rússia e comércio bilateral e cooperação de defesa. Enfim, colocou as coisas aqui. O Vance também falou que os nossos países compartilham o objetivo de acabar essa guerra e não sei o que lá, ou seja, os dois conversaram. O importante é isso. O que foi conversado a gente não sabe, o que avançou isso que a gente não sabe. Provavelmente vai estar tudo dependendo agora da conversa do Trump com o Putin que vai acontecer hoje, né? O Rubio falou depois disso e disse que se não tiver acordo entre o Trump e o Putin, que vai ter sanções severas e coisa e tal, e eu espero que tenha sanções severas, porque eu não acredito que vai sair de nada. O único medo que eu tenho, como eu falei para vocês, é o Trump baixar as calcinhas e entregar tudo para o Putin, aceitar todas as condições do Putin, queremos a paz, então a Ucrânia tem que se entregar totalmente. Eu espero que não seja isso que aconteça, né? Uma notícia que mostra a honestidade da embaixadora dos Estados Unidos, a Brigitte Brink, lá na Ucrânia. Ela renunciou justamente porque depois daquele evento lá na Casa Branca, em que o Trump botou o Zelensky numa posição ruim, a embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia renunciou, protestando abertamente contra o governo Trump. É um absurdo fazer esse tipo de política de pressionar a vítima. Que história é essa, né? Foi exatamente o que ela falou aqui. A política do Trump de pressionar a vítima ao invés de pressionar o agressor, isso é coisa de covarde, não é coisa de gente. Então, parabéns a Brigitte Brink pelo posicionamento dela, e
o Trump já, se você reparar, o Trump já está mudando de ideia, ele já não está mais falando tanta besteira da Ucrânia. Ainda solta umas besteiras de vez em quando, vamos ver em que ponto isso vai mudar, se vai mudar, vamos aguardar para ver o que acontece nessa história, né? E bom, como eu falei para vocês, o Trump e o Putin devem se falar hoje às 17 horas, segundo disse o Dmitry Peskov, né? 17 horas, eu imagino que seria 17 horas de Moscou, o que é mais ou menos umas 11 horas da manhã aqui no Brasil, meio-dia aqui no Brasil. Outro que também falou sobre sanções à Rússia, caso o Putin se recuse a cooperar em boa coisa, foi o Bessent. O Bessent falou que sanções antigas foram inefetivas, disse que o Biden foi muito leve na abordagem, e o Trump, ele disse, vai fazer as coisas claras. Ou seja, tomara que sim, tomara que o Trump saia dessa reunião. Não tem como o Putin aceitar a paz nessa reunião. Tomara que o Trump perceba que a única alternativa que ele tem é sancionar a Rússia de forma bastante poderosa, né? Enfim, vamos ver, vamos aguardar essa conversa aqui que vai ter hoje às 5 horas. Evidentemente, no vídeo de amanhã eu falo sobre isso, né? Bom, dois assuntos só para a gente complementar aqui, a história do monstro de Berezovsky. Berezovsky era um oligarca russo que apoiou o Putin, que fez o Putin subir na hierarquia russa lá, e o monstro de Berezovsky é o Putin, tá? O Berezovsky criou a cobra e a cobra matou o criador, né? Como é o caso clássico de cobra criada, né? O Berezovsky aqui falando com o Yeltsin, recomendando que o Yeltsin botasse o Putin, né, em níveis mais altos e coisa e tal. Na verdade, não foi só ele, foram vários oligarcas russos que achavam que o Putin ia ser uma coisa positiva, porque o Putin, ele cresceu no meio dos oligarcas, tá? O Putin fez a carreira política dele no porto de São Petersburgo, justamente ajudando a criar essas máfias russas ali todas. E só que o Putin, quando chegou no topo, acabou sacaneando esses caras e matando todo mundo para ficar sozinho no poder, né? E todo esse planejamento aqui, segundo eles estão dizendo, o planejamento do bombardeio num prédio na Rússia que foi usado para culpar a Chechênia e recomeçar a guerra na Chechênia e coisa e tal, tudo isso foi feito pelo Berezovsky, né? E depois, quando o Putin já estava forte no poder, ele destruiu o Berezovsky, matou o Berezovsky. Primeiro ele destruiu o Berezovsky, teve que fugir para a Europa. Depois ele foi morto na Europa por agentes russos, né? Ele perdeu todo o dinheiro dele e 10 anos depois de ir para o exílio, em 2013, ele foi encontrado morto na casa da ex-mulher com uma suposta forca, só que depois o Instituto Médico Legal deles lá fez o exame e descobriu que não, que na verdade foi estrangulado, a forca foi colocada depois para dar a desculpa, né? Então, pois toma cuidado com o Trump, tem que tomar cuidado com o Putin, o Elon Musk tem que tomar cuidado com o Putin. Aliás, eu fiz um vídeo também sobre o Elon Musk e a desconfiança de que o Elon Musk seja um agente russo, eu fiz esse vídeo lá no Ancapsu também, ontem, né? E bom, finalmente a última notícia do dia é mais uma curiosidade, mas não deixa de ser importante, no Fantástico aqui no Brasil. Fantástico é um programa que já foi muito popular aqui no Brasil, hoje em dia não é mais tão popular quanto já foi no passado, mas ainda tem uma boa audiência. O Fantástico de ontem falou muito sobre a Ucrânia. De novo, eu vi o programa, ele fala muito da vida no meio do caos, que a Ucrânia está no meio da guerra, ou seja, ele mostrou uma visão muito pessimista da Ucrânia, na minha opinião. Eu que já estive na Ucrânia, vejo como é que é a coisa. Sim, tem muitos prédios destruídos, mas você tem que procurar os prédios destruídos. Se você não souber onde é que eles estão, você não acha. Você anda lá em Kiev, até em Kharkiv, se você não souber onde estão os prédios destruídos, você não acha eles. É porque eu antes dei uma pesquisada, uma papirada na internet para achar onde estavam os prédios destruídos pelos russos, para procurar eles lá e aí mostrar para vocês no vídeo que eu fiz lá sobre Kharkiv, né? Então aqui tem uns trechos da reportagem aqui, mostrando o hospital que foi atingido. Esse caso do hospital foi realmente absurdo, né? Um hospital para crianças e coisa e tal. Enfim, uma reportagem que, de certa forma, é positiva para a Ucrânia, porque mostra o absurdo que é essa guerra russa contra a Ucrânia, mas eu achei uma reportagem muito pessimista, muito botando que a Ucrânia está acabada, aquela ideia que não deixa de ser propaganda russa, de que a Ucrânia está destruída depois de 3 anos de guerra e coisa e tal, e não é bem assim. A Ucrânia está funcionando normalmente, as coisas funcionam normais lá.
Sim, é um absurdo esses ataques russos contra a Ucrânia. A outra coisa positiva dessa reportagem é que eles linkaram isso também com a visita do Lula lá na Rússia, né? O Lula foi visitar Moscou e coisa e tal, e é uma vergonha isso para o Brasil, né? Então ficou muito explícito essa mensagem aí contra o Lula, né? Nesse ponto foi positiva a reportagem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.